Eu estou aqui para falar sobre Search Engine Marketing. Aqui todo mundo sabe o que é Search Engine Marketing, ou quem não sabe o que é? Não tem a menor ideia. Tá. Deixa eu me apresentar então um pouco. Meu nome é André, está aqui meus contatos, Facebook, Twitter, tem meu e-mail. A gente pode entrar em contato sempre que vocês demandarem. Hoje as marcas que me circundam, o que eu estou realmente ligado é a Tudweb, a Abrad, que vem fazendo um trabalho também na figura do Bruno, que é o presidente lá da Bambu, que está bacana também, a gente está conseguindo movimentar o mercado. E a AGE, que eu recebi da Sibeli o convite de ser diretor de comunicação e com muita honra que eu tento carregar essa responsabilidade. Sou certificado pelo Google, certificação individual, para mecanismos de pesquisa. Marketing de busca. Search Engine Optimization é isso, é marketing de busca. E quando eu estou falando de marketing de busca, eu vou tentar falar rápido, porque são vários slides e eu quero passar muitas informações para vocês. Quando eu estou falando de marketing de busca, eu estou falando de buscador de pessoas e de ferramentas. E eu coloquei pessoas no meio porque diz que morre um pinguim toda vez que alguém fala isso, né? Mas de novo, assim, não é uma rede mundial de computadores, sabe? É uma rede mundial de softwares e hardwares que conectam pessoas de várias maneiras. Então, sempre que a gente falar de busca, a gente tem que colocar as pessoas em primeiro lugar. Porque é a partir daí que a gente vai definir quais buscadores e como atuar em cada um deles e quais são as ferramentas que a gente vai utilizar para isso. Quais ferramentas que a gente vai utilizar para poder atingir essas pessoas que estão buscando. Quando eu falo de busca, eu estou falando também de encontrabilidade. Da marca, do produto, do serviço, da pessoa ou da palavra-chave se tornar encontrável. Vocês vão ver por quê. Então a gente vai ver agora através de algumas ferramentas, né? A gente vai analisar como as pessoas navegam na internet e usam buscadores. A gente tem que começar por aí, para poder entender do que a gente está falando e para quem a gente está falando, de que forma que a gente quer atingir, e para quê, e como, enfim. Aqui a participação dos navegadores web do Brasil em 2012. Isso foi de outubro de 2011 a dezembro de 2012. Essa é uma das fontes, StatCounter. Vocês vão achar outras. Muito dificilmente vai ter uma variação muito grande entre elas. Então, a gente percebe aqui que o Chrome hoje lidera o mercado no Brasil com larga vantagem. A gente percebe que o Internet Explorer está em queda. A gente percebe uma estabilização no Firefox e a gente percebe Safari, Opera e outros brigando lá embaixo. Por que eu estou falando isso? Porque se você já consegue analisar um pouco do comportamento do seu público através desses dados. Você consegue hoje definir alguns padrões de comportamento para o usuário de Internet Explorer, por exemplo. Geralmente ele tem uma faixa etária acima dos 30, 40 anos. Ele já está na internet há alguns anos, mas ele usa o Windows. E assim, ele começou a usar o Windows NT, lá, passou pelo 95, 98, às vezes está no XP até hoje, nem passou para o 7, enfim. Mas a gente consegue definir alguns comportamentos baseado no navegador que o cara está usando. O Chrome já está mais complexo analisar qual é o perfil do usuário do Chrome, porque ele está se tornando muito popular. Aqui é uma outra fonte que é no caso do mobile. Teve a palestra agora do Marcelo. Então, se a gente for olhar, por exemplo, o Android, o navegador nativo do Android está em plena ascensão, né? Ele começou ali. A gente tem o Opera, que deu uma queda. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai falar de busca, quando a gente vai mostrar alguma palavra, a gente tem que pensar no que o cara está te procurando. Assim, ele está te procurando via o quê? Como que ele está te buscando? Então é fundamental que você entenda isso. Vocês vão ver mais. Mecanismo de pesquisa, participação no Brasil. Gente, quando a gente fala de busca, a gente está falando de Google. Sabe, assim, otimizar para os outros, beleza, você tem que otimizar. Mas se você otimizar bem para o Google, você vai estar otimizando bem para os outros. Por exemplo, o Bing nem aparece, aparece aqui na última posição considerável aqui pela ferramenta. É uma parcela muito, muito pequena. Então, foquem. E quando eu estou falando de otimização, estou falando de otimização inclusive de links patrocinados. Vocês vão ver que quando eu falo de marketing de busca, eu estou falando também de links patrocinados, não é só de busca natural. Vai ficar mais claro. Mecanismo de pesquisa, participação no Brasil. O Google também lidera no mobile como mecanismo de pesquisa. Aí você já não tem mais aquele tanto de buscador vertical, já se concentra mais em Google, Yahoo e Bing.
né? Então você já consegue entender aí que no mobile, assim, o pessoal não está muito disposto a tentar usar outros buscadores. Aí é um dado que não está aqui, mas assim, um comportamento que tem sido muito recorrente dentro do mobile é a pessoa fazer busca via mídias sociais. Então ela busca no Twitter, por exemplo, se alguém agora quiser saber o que está acontecendo aqui, muito provavelmente ele vai buscar pelo Twitter, não vai buscar pelo Google. No Google ele busca para saber onde é, como chegar, qual o telefone, qual o e-mail de contato, enfim. Então isso também tem que ser levado em consideração. E aqui também é uma coisa que assim, a gente tem que ficar ligado nisso, é a relação entre uso de visitas, a relação de visitas ao website. Aí não está contando aplicativos de desktop versus mobile. Então, assim, hoje no Brasil você tem uma grande maioria dos acessos sendo feito por desktop. É lógico que cada site e cada nicho vai te detalhar uma coisa diferente, muito provavelmente. Essa é uma média geral. Você pode ter um site que você vai ter um acesso via dispositivo móvel que vai superar essa média de 5%. Mas, em média, é isso que a gente está vendo dentro do mercado brasileiro. Então, realmente, eu concordo com o Marcelo, para trabalhar mobile você tem que procurar uma experiência diferente para poder se tornar encontrável e o cara querer te encontrar, querer te buscar e te achar. As resoluções de tela. E por que estou falando isso? É pela variedade como é que você vai entregar esse conteúdo para o cara? Isso está ficando cada vez mais diverso. Sabe, você não tem um padrão mais de navegação, você não tem um padrão de comportamento dentro do site. Então, assim, mais do que só entregar a busca... e por que eu estou falando isso tudo? Porque vocês vão entender que, quando eu falo de SEO, eu estou falando de off-page, eu estou falando de on-page. O SEO tem a ver com como o site é construído, de que forma ele é pensado, de que forma ele é arquitetado. Não são só fatores externos que vão interferir nisso. Então, é preciso que a tecnologia e o design e o marketing, a comunicação que esteja pensando nesse SEO, essa estratégia de SEO, trabalhem juntos. Porque isso tem que ser verificado. Bom, quais resoluções de tela a gente está falando? Isso aqui eu estou dando um dado médio geral. Mas cada website, muito provavelmente, vai apresentar um resultado diferente desse. Vai ter as peculiaridades. Mas é importante que vocês avaliem isso, porque o SEO só vai poder ser muito bem executado se estiver alinhado a esses fatores. Resoluções de tela em ambiente mobile mais usados no Brasil, de novo, de outubro de 2011 a dezembro de 2012. Então a gente também tem uma variação muito grande, mas é 320 por 240, tem aí quase 50% de participação. Então já não está tão diverso assim. E aí tá, vamos supor que... Aí eu quero começar a entrar no processo mais ainda nas pessoas. A gente teve alguns dados já de como é que as pessoas estão usando e tudo mais, mas vamos supor que eu não confio naqueles dados. Então essa ferramenta aqui, assim, vocês podem anotar ela, porque se for fazer SEO, ou até para contratar SEO, são coisas que vocês podem perguntar para ver se o cara que faz SEO ele vai ter que usar isso aqui numa constância tremenda. Ele vai ter que analisar perfil de navegação, perfil de busca, como que o cara procura o tempo todo. Então, por exemplo, a gente viu lá os dados daquela ferramenta. Aqui eu estou olhando o volume de buscas de 2005 até hoje. Aí você pega aqui, ó, o azul é o Chrome. Você vê que o Chrome não existia até aqui. Aqui ele deu um pico, depois uma queda, enfim. E hoje ele mostra aqui. Isso aqui é o que é buscado no Google. Esse termo aqui, ó, ele é buscado exatamente isso no Google. O cara entra lá e procura Chrome. Ou esse termo Firefox. Então, assim, você consegue fazer as suas próprias pesquisas. Você não está sempre dependendo de um instituto ou de um serviço ou de uma empresa muito grande para poder te fornecer dados. E para fazer SEO, esses dados têm que ser assim, você tem que ter essa análise muito, muito bem fundamentada e muito bem pensada. Porque a primeira coisa para fazer SEO é sentar na frente do computador e pensar como é que o usuário que eu quero atingir buscaria por isso. Você tem hoje um padrão que é quase universal, que está se dissolvendo, que é o padrão de 2 keywords. O cara busca geralmente assim, ó, comprar imóvel, comprar casa. Aí beleza, você tem esse padrão de busca, mas você tem um padrão de busca que é comprar casa 3 quartos, Jardim América, enfim, próximo ao Parque Amazônia. É um padrão de busca que está cada vez mais recorrente também. As pessoas estão fazendo perguntas, as pessoas estão buscando... É o que a gente chama de cauda longa. Então, assim, vocês têm que se colocar no lugar do usuário sempre que for fazer esse trabalho de SEO, para entender como é que ele buscaria.
Aqui um outro, para a gente entender perfil de usuário novamente, uma outra pesquisa que a gente pode fazer. A relação de buscas entre tablet, notebook, computador e iPad no Google de 2004 também até hoje. Vocês veem que quem inventou o tablet foi de fato a Apple. As pessoas começaram a buscar iPad e aí depois que elas foram entender o que era tablet. Então você tem uma queda que é muito grande em relação a computadores e com uma tendência de queda ainda. Você tem uma estabilização em relação ao iPad nos últimos meses. Enfim, os dados estão aqui e vão estar disponíveis. Notebook, você tem uma estabilização também, uma oscilação grande. Enfim, mas vocês entendem que de fato o tablet tá claro para a gente. A gente vai ter que começar a apostar mais em dispositivos móveis e tudo mais. Aqui não está smartphone, não está Android, não está iOS, mas são pesquisas que a gente pode fazer para poder entender o comportamento do usuário. Isso para tendência também é muito interessante. Olha aqui, ó. Isso aqui vamos supor que alguém aqui tem imobiliária, ou a gente vai atender imobiliária. Então vamos entender qual é o formato dessa busca por imóveis, aluguel e compra. Então a gente tem esses picos aqui, ó. Todos esses picos aconteceram em janeiro. Então você consegue estabelecer o quê? É um padrão que em janeiro a imobiliária, em dezembro, ela já tem que ter uma campanha muito bem formatada. Sabe? Para se tornar encontrável nesses meses, nesse período do ano. Todos os anos foi janeiro. Aluguel não, aluguel a gente está mais estável, com pouco pico e tudo mais. Mas isso aqui são dois exemplos, mas quase qualquer tipo de buscas, pelo menos as mais buscadas, podem ser avaliadas. E aqui eu não consigo mostrar para vocês toda a dinâmica da ferramenta, mas vocês conseguem saber qual cidade do estado, o volume de buscas é maior, vocês conseguem traçar e extrair dados muito... Então essa ferramenta é essencial para estabelecer o SEO, para poder ver que tipo de palavra-chave você vai trabalhar, se você vai estabelecer sua estratégia com palavra keyword curta, a curto prazo, e cauda longa a longo prazo, enfim, mas você precisa estabelecer as estratégias. E aqui é outra ferramenta também que vocês vão usar com uma frequência muito grande para trabalhar em SEO. Todas elas são de graça, que é a ferramenta palavra-chave. Eu não coloquei o link, que é muito grande, mas é só digitar isso no Google, ferramenta palavra-chave, que aparece o resultado. Lá a gente consegue ver volume de buscas, mas não números absolutos de busca. Nessa ferramenta a gente consegue ver números absolutos de busca. Opa! Então aqui ó, a gente tem comprar casa, lembra daquele pico lá? A gente tem um volume médio de 246 mil buscas por mês. Esse é o volume médio. Lógico que tem em janeiro, lá está provado que o volume de buscas é bem maior. Mas tem alguns meses que é bem menor. Então essa é a média dos períodos. E alugar casa tem um volume muito maior de busca. Lá a comparação não era por número de busca, mas por volume. Então assim, a gente já consegue... Por exemplo, é uma palavra-chave que se o cara começa uma estratégia de SEO, ele sabe que ele tem um deadline, que é dia 31 de dezembro. Em janeiro, essa palavra o site dele tem que estar muito bem posicionado no Google para atender a demanda dele. Enfim, é um exemplo de uma palavra-chave. Tá, e aí o marketing de busca, por que eu falei isso tudo? Para a gente poder entender de fato qual que é o sistema que a gente está falando. E aí sim, a gente define o marketing de busca como? A gente tem um resultado natural, resultado pago e o on e o off. Está relacionado ao on-page, a código, a HTML, a estrutura, e ao off-page, que é como é que você se relaciona com o restante dos sites, como é que você se relaciona com o restante da internet. Então, por exemplo, esse aqui é um resultado natural. Então, eu fiz uma busca por busca orgânica, pode ser chamado de resultado natural ou resultado de busca orgânica. Eu busquei por busca orgânica, o Wikipedia aparece primeiro, otimização dos sites, SEO, busca orgânica depois. E aí eu queria destacar dois pontos, que é para vocês entenderem que o processo de SEO está ficando cada vez mais complexo. Eu estou logado aqui, vocês estão vendo que eu estou logado. Aqui eu tenho um resultado de busca social. Esse Diego, ele está dentro da minha rede de contatos do Google+. Então ele apareceu aqui na terceira posição por ser um contato meu. E isso é uma coisa que tem influenciado cada vez mais no ranqueamento das páginas. Por exemplo, aqui o resultado pago. Eu fiz uma busca por links patrocinados. A gente tem aqui primeiro resultado, a gente tem aqui esses primeiros resultados aqui, ó, que estão, aqui não apareceu, mas tem um relevo embaixo, que é o resultado pago, o restante, a partir do UOL aqui, resultado
resultado de busca orgânica, geralmente aparecem 3 aqui, esse aqui, e olha só que ele já está apontando que ele vai geolocalizar essa busca também. Ele ainda não pegou. Se você conseguir entender qual é a utilização on-page, off-page que o site tem que fazer para aparecer aqui, você consegue aparecer aqui. Ele já te mostrou. Tá vendo? Ele quer geolocalizar, mas ele não sabe como ainda. E outra coisa também, a diversidade, isso aqui é a primeira página, é a diversidade de informação que você tem dentro do processo de busca. Isso aqui é por link patrocinado ainda, você tem aqui imagens, você tem aqui aquele mesmo cara, o Diego, outro resultado social, e esse aqui para mim é o mais interessante. Ele indexou uma página do Facebook na primeira página. O que o cara fez? O cara pegou links patrocinados Goiânia, esse é o título da página dele no Facebook, a URL dele é facebook.com/links patrocinados GIM, e aqui ele integrou com a página do Google Plus dele, enfim, tem o lado social também, e ele pegou a geolocalização. Então, para você ver, o Google indexou uma página do Facebook na primeira página. Então, e é pensar de novo, assim, não é só o on-page, o off-page, ele não está mais só no site. Essa encontrabilidade, o cara ele pode preferir te encontrar no Facebook. Então, aqui, já para concluir, não vou falar sobre cada uma delas, mas isso é o que envolve SEO. Falei lá de resultado de busca orgânica, de maneira geral, tá, gente? Assim, precisa de 8 horas para falar sobre quase tudo, assim. Mas, então, SEO está relacionado a conteúdo, muito relacionado a palavra-chave, muito relacionado a código, muito relacionado à usabilidade, que aí está relacionado com o comportamento humano. Tudo isso aqui está relacionado com o comportamento humano. Você tem a questão da velocidade de carregamento do site, que influencia muito. É uma coisa que cada vez mais bate nisso. Você tem que conseguir entregar um site rápido, porque o Google sobrevive e ganha dinheiro com relevância. A partir do momento em que ele deixar o cara esperando, ninguém vai querer usar mais Google. A questão dos links, a questão do blog, que está envolvido com conteúdo, que está envolvido com estrutura, que está envolvido com arquitetura. O social media cada vez mais influenciando o processo de SEO. O Analytics não tem como fazer SEO sem mensurar. Então, quando falar em SEO, você já pensa, como é que eu vou estabelecer métrica, estabelecer chave de resultado e de que forma que eu vou executar isso. Que está relacionado a relatórios, que não são só de Analytics, são outros relatórios de HTML, de palavra-chave, de conteúdo e tudo mais, que está relacionado a design, que está relacionado também à usabilidade e tudo mais. Então, assim, o que eu estou dizendo para vocês é que hoje, a questão da busca, o estar encontrável, é muito mais complexo do que há 3, 2 anos atrás, que a gente chegava e falava, olha, SEO é on-page e off-page. Tem uma gama de questões aí que vão interferir no seu posicionamento. E a gente consegue sim manipular o algoritmo do Google. É lógico que a partir do momento que a gente descobre, é um jogo de gato e rato eterno. A gente descobre, ele muda, a gente descobre, ele muda, a gente descobre, ele muda, a gente descobre, e descobre assim, descobre tudo. É meio fórmula da Coca-Cola. Então, mas é um processo que tem que ser contínuo, ele tem que ser estabelecido diariamente e tem que ser tratado dentro de um projeto mesmo, integrado com as outras demandas. É isso aí. Valeu.